No programa de hoje, o destaque é o Congresso Internacional dos 270 anos da presença açoriana em Santa Catarina. É um grande evento acadêmico e científico que trata de questões diversas ligadas à presença açoriana aqui em Santa Catarina e, evidentemente, não somente no ponto da presença, mas na origem, não é? Do que são os Açores. O Congresso reuniu os principais investigadores da área, com a presença de professores, pesquisadores e escritores do Brasil, Espanha e Portugal. Nós sentimos-nos muito honrados e privilegiados de cada vez que atravessamos o Atlântico e vimos visitar a nossa cidade irmã de Florianópolis, no grande estado de Santa Catarina, que é um estado irmão do arquipélago dos Açores. Vamos continuar falando sobre o Congresso Internacional da Presença Açoriana em Santa Catarina, mas antes, vamos às informações do mercado. A UCESC reúne a imprensa e anuncia o desempenho do cooperativismo catarinense em 2017. Os destaques dá para enumerar alguns que são importantes, que é a consolidação do sistema cooperativo ligado ao SESC e SESCOP. Apesar de tudo, um cenário crítico, muitas vezes nebuloso, pessimista, as cooperativas continuaram crescendo, continuaram investindo, continuaram distribuindo renda, continuaram gerando emprego. 263 cooperativas reúnem 2.294.724 associados. Mantém 60.532 empregados. E faturaram, em 2017, mais de 32 bilhões de reais. Em faturamento, praticamente nós crescemos a inflação, mas crescemos no número de empregos, isso é importante, todo o sistema cresceu no número de emprego em Santa Catarina. E tivemos um resultado extraordinário de 1,6 bilhões de reais, foi o resultado do cooperativismo catarinense no ano de 2017. No quadriênio 2014-2017, o cooperativismo catarinense cresceu 36,54%, mantendo uma média de 9,1% ao ano. Dá para destacar aqui os ramos agropecuário, o ramo crédito financeiro, o ramo consumo, o ramo saúde, o ramo transporte e o infraestrutura. Esses são os que realmente, esses 6 ramos são os mais preponderantes, né? Sem esquecer os outros. Mas em termos de potencial e de geração de renda, emprego, economia, força de mercado, são esses aí. O presidente da UCESC, Luiz Vicente Suzin, destacou que em 2017 o setor investiu na base produtiva, na diversificação de produtos e serviços e na qualificação de colaboradores, dirigentes e associados. E em Santa Catarina nós temos um trabalho importante, interessante, através da UCESC e do SESCOP, que é um trabalho com o jovem, Cooperjovem, a mulher cooperativista, e a gente atribui a esse também esse crescimento do cooperativismo, principalmente nas cooperativas de crédito. Nós iniciamos trabalho para o Cooperjovem em 2001, então esses jovens que iniciaram lá, hoje com certeza estão se associando a alguma cooperativa, mas principalmente o crédito, que está tendo um crescimento em nível de associado, é o que mais vem crescendo todo ano no estado de Santa Catarina. O ramo crédito, ele se destaca por, vamos dizer, pela sua inserção no mercado, é o que tem mais condições de alavancar número de associados e prestar serviço para uma comunidade em geral, né? Porque com a livre admissão, todos nós podemos ser sócios e participar de uma cooperativa de crédito. E a sociedade tem entendido isso como uma grande vantagem. Então, hoje as cooperativas de crédito têm mais de 1.300.000 associados, já geram resultados econômicos muito expressivos, né? E as pessoas têm entendido o que é isso. Durante a visita do ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão,
a sede da Federação das Indústrias de Santa Catarina, foi apresentado o projeto Fundo Social e a Rota da Economia Criativa do PEDIC, o Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense. Na última quinta-feira, no dia 26 de abril, já tivemos uma ótima oportunidade aqui na Fiesc, com a presença do ministro, Sérgio de Sá Leitão, onde nós apresentamos na oportunidade 2 grandes projetos que a Federação das Indústrias, por meio do SESI, vem desenvolvendo nos últimos tempos. Um deles foi o Fundo Social. O Fundo Social ele busca resolver lacunas sociais em nosso estado, nas regiões do nosso estado, através das leis de incentivo. E o segundo projeto, o qual esse primeiro está inserido, é exatamente o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Santa Catarina, o PEDIC, todos conhecem. E dentro do PEDIC nós temos uma rota estratégica dentro do PEDIC, que é a economia criativa, e dentro da economia criativa nós temos então situado o Fundo Social. O Fundo Social tem uma afinidade muito grande com o projeto federal, o qual o ministro vem disseminando em seus seminários. Aqui no estado, o ministro está fazendo a 7ª parada, a 7ª visita do seminário nacional, que tem como nome Cultura Gera Futuro, e a afinidade está exatamente na disseminação dessas leis de incentivo, por 2 pontos colocados pelo ministro. O primeiro, pela quantidade de projetos que nós podemos postar junto aos respectivos ministérios a nível federal. E o segundo motivo é a qualidade desses projetos. Então, Santa Catarina tem feito, em 2017, um dado, nós apresentamos 308 projetos, a nível da Lei da Cultura, por exemplo, e desses foram aprovados 238 projetos. Isso dá mais ou menos uma efetividade em torno de 72%, uma efetividade boa. Em Santa Catarina, mais de 2.000 indústrias podem fazer uso da renúncia fiscal. Juntas, elas somam um potencial de 200 milhões de reais que podem ficar no Estado. A empresa pode destinar até 9% do imposto de renda para projetos nas áreas da saúde, esporte, cultura, idoso, infância e adolescência. E são projetos sociais que estão previstos nas leis de incentivo. Eu cito exemplo, a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, exatamente da economia criativa, como outras leis bem conhecidas, como o PRONON, a parte oncológica, o PRONAS, nós temos aí a lei do idoso, lei do esporte, enfim, nós temos uma série de incentivos aí que podem ficar esses recursos aqui em nosso estado até 9% do imposto, que é o imposto a pagar das indústrias. No caso aí nós estamos focando na indústria no primeiro momento do projeto. Então esse recurso pode ficar aqui em Santa Catarina e esses recursos são importantes, são 200 milhões o potencial de recursos em nosso estado, recursos que podem ficar aqui no estado. O projeto Fundo Social teve origem a partir do PEDIC, o Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense, que apontou setores portadores de futuro em Santa Catarina. Esse é o PEDIC, nós criamos um grande plano diretor para o nosso estado, assim chamado, e esse plano de desenvolvimento, ele mapeia esses 16 setores, com todos os envolvidos aos públicos de relacionamento. Então nós envolvemos aí mais de 11 públicos de relacionamento no PEDIC e elegemos para o nosso estado uma série de prioridades setoriais em cada uma delas. E o foco aqui, uma delas é a economia criativa. Então eu acho que a indústria criativa, que está no foco, na pauta do ministro, eu acho que esse é o ponto que evoluímos na conversa, no diálogo com o ministro. Então esse é o fator preponderante da visita do ministro no nosso estado e estamos felizes por essa oportunidade de diálogo. O Congresso Internacional dos 270 anos da presença açoriana em Santa Catarina reúne os principais investigadores da área com a presença de professores, pesquisadores e escritores do Brasil, Espanha e Portugal. É um grande evento acadêmico e científico
que trata de questões diversas ligadas à presença açoriana aqui em Santa Catarina e, evidentemente, não somente no ponto da presença, mas na origem, não é? Do que são os Açores. Todos nós envolvidos aqui no Congresso, de uma maneira ou outra, temos alguma relação com essa questão, seja por uma questão de ascendência ou descendência, como queiram, ou seja por um interesse acadêmico. Eu acho que este evento é um marco muito significativo, não só para os açorianos, como para os brasileiros no seu conjunto, e claro que os catarinenses em particular. Os açorianos foram eles que deram trouxeram a cor e os cheiros lusitanos da Europa para este cantinho sul do Brasil. Nós sabemos que Florianópolis e Santa Catarina é um pouco diferente do resto do Brasil. Eu tenho viajado noutros estados e aquilo que eu vejo aqui é um pouco Europa, enquanto que se eu for para o Nordeste, para o Norte, eu vejo o Brasil. Pelo menos o Brasil que nós, lá na Europa, estamos habituados a ver nas novelas e etc. E Santa Catarina tem esta riqueza graças aos açorianos. Desenvolver parcerias e fortalecer relações entre a região autônoma dos Açores e o estado de Santa Catarina foi o objetivo do Congresso. Assinamos um protocolo de intenções porque normalmente as entidades culturais elas estão mais afinadas com a questão da açorianidade, né? E nós assinamos agora, nós profissionais de imprensa, assinamos por intermédio da Associação Catarinense de Imprensa, um protocolo de intenções onde nós teremos um intercâmbio na área acadêmica, na área profissional entre jornalistas do estado de Santa Catarina, mais precisamente das regiões onde foram colonizados por açorianos, com os Açores, mais precisamente com Ponta Delgada. Foi celebrado um protocolo entre o município de Ponta Delgada e a Associação Catarinense de Imprensa, exatamente para fortalecer o relacionamento e a troca de conhecimentos entre as ilhas de lá e a ilha de cá, e também celebrado um protocolo de cooperação entre o município de Ponta Delgada e o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, aí mais exatamente no âmbito da Comissão Municipal de Toponímia de Ponta Delgada, a que presido, exatamente para que através da toponímia nós possamos conhecer melhor e partilhar informações relacionadas com a nossa história, com a nossa geografia, já que os nomes do lugar identificam essa nossa história comum. É a nossa história, a nossa cultura, toda a nossa formação cultural, ela advém desse contexto, dessa participação açoriana, há 270 anos, quer dizer, tudo passa, a música, a literatura, enfim, eu acho que nós temos muitas afinidades e mais do que isso, né? Nós temos o mar, né? Eu vou relembrar para você, meu caro Raimundo Martins, que o escritor Humberto de Campos, em carta endereçada a Viriato Correia, dizia que os homens devem ser como as árvores, que nascem sobre as raízes, crescem sobre as raízes e morrem sobre as raízes. E neste instante de cultivo da memória açoriana, nós nos sentimos felizes, porque sentimos e vemos que o povo catarinense aprendeu as lições do passado, de cultivar a memória dos nossos ancestrais, porque é cultivando a memória que nós podemos continuar a vida, pois as pessoas só existem na memória. O povo que cultiva os seus antepassados é um povo bom e é um povo inteligente, porque é no passado que você tem toda uma explicação da história atual e talvez também a futura. No caso dos açorianos, por exemplo, isso é muito importante, porque eles foram e são uma parte integrante da população de Santa Catarina. Quando o primeiro governador de Santa Catarina chegou cá, em 1739, José da Silva Paz, ele encontrou habitantes na ilha num total de 350 pessoas. Ele escreveu ao governo português dizendo: que farei eu com 300 e poucas pessoas? Governador de quê? Trate de providenciar para cá a vinda de pessoas. E o governo português decidiu recrutá-los
lá no arquipélago dos Açores, trazendo para cá cerca de 6.000 pessoas, dos quais 2.000 ficaram aqui na ilha. E esses 2.000 foi quem implantaram realmente Nossa Senhora do Desterro, que é hoje a grande Florianópolis. A formação do mosaico cultural e as relações étnicas e de gerações traduzem a influência açoriana por toda a grande Florianópolis. Propriamente falando sobre o governador Celso Ramos, nós somos, na verdade, o primeiro núcleo da civilização açoriana em Santa Catarina, a Armação da Piedade. Nós temos outro aspecto também que é muito importante, que é o fato da Armação da Piedade ter sido a maior armação baleeira do Brasil e a primeira de Santa Catarina, né? Então, todo esse fato histórico que hoje vem à tona através de todas essas homenagens que são prestadas pelos Açores, o nosso berço da civilização açoriana, nos remete ao passado, à importância dessa colonização e a condição de que nós não podemos esquecer esse legado que os açorianos deixaram para nós. Desde o primeiro congresso comemorativo aos 200 anos da chegada dos açorianos em Santa Catarina, realizado em setembro de 1948, foram dezenas de iniciativas que resultaram em protocolos de cooperação e digeminações entre cidades da região autônoma dos Açores e do litoral catarinense. Em 1948, quando do Congresso de Geografia, realizado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, ser descendente de açoriano até ali era quase pejorativo. As negatividades socioculturais no espaço aqui eram consideradas, eram muito importantes e eram depreciativas da origem açoriana. Não é? A partir dali houve uma mudança conceitual, um enfoque diferente a respeito de ser descendente de açoriano. E hoje é um orgulho. Não é? 70 anos atrás, Walter Piazza e Oswaldo Ferreira de Mello fizeram o primeiro encontro dos 200 anos. Hoje, nós estamos realizando e trazendo aqui mais de 20, uma comitiva de mais de 20 pessoas dos Açores, da Espanha, da América Latina e de todo o Brasil. O que é que nós vamos querer com isso? Um diálogo aberto, plural, sobre aquelas questões que afetam a nossa cultura. Estamos sobrevivendo? Como é que nós conseguimos chegar aqui 270 anos depois e ter um Zumblique pintando as bandeiras do Divino? Ele... Ou a Irmandade do Senhor do Espaço fazendo com tanta tradição a sua festa, ou nós mantermos ainda as nossas tradições das bruxas, o pão por Deus, determinados alimentos que ainda é comum da nossa cidade, palavras que eles mesmos que estão aqui agora, eles dizem, nós estamos descobrindo os Açores outra vez. Que descoberta fantástica! E principalmente estão descobrindo que nós estamos aqui e somos uma parte daqueles que um dia chegaram aqui, né? E que esse estado de Santa Catarina é um estado riquíssimo. A malga é os açorianos, os alemães, os italianos, todos que foram chegando e formando o estado de Santa Catarina. E a etnia portuguesa e açoriana vem incrementar cada vez mais esse processo da identidade catarinense. Você falou nessa mescla de culturas, de identidades culturais, com italianos, com alemães, com portugueses, com africanos, e os açorianos fazem a essência justamente desse nosso processo de desenvolvimento, de aculturamento cada vez mais forte. Viva Açores, viva Santa Catarina. Ciertamente a presencia açoriana en Santa Catarina é muito importante para a cultura deste Estado brasileiro e tamén neste Estado brasileiro é unha mistura de culturas muito antigas, mesmo españolas, ¿no? Tamén portuguesas, açorianas, após tamén o siglo XIX, italianas, alemãs, muitas etnias que se misturan con as propias que había aquí neste Estado, ¿no? Dos guaraní,
e também de culturas afro, e dá um mosaico para um antropólogo muito interessante. E eu gostei muito desta terra por isso. O João Borges Fortes, um escritor gaúcho, ele caracterizava a imigração açoriana da seguinte forma. Ele disse que o açoriano chegou no Rio Grande do Sul, conheceu o cavalo, que ele não tinha afinidade com o cavalo nos Açores, conheceu o cavalo, montou e tornou-se um gaúcho. Esta a origem do povo gaúcho, essencialmente um açoriano a cavalo. Então a importância é muito grande. Hoje, se você considerar o estado de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, quanto ao índice de desenvolvimento humano, questão de saúde, de educação, nível cultural, com certeza nós nos destacamos no cenário nacional. E não é por acaso, é por esta herança açoriana aí que muito contribuiu para que nós fôssemos hoje um estado, 2 estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estados de bem-estar social. A presença da cultura açoriana está em toda parte. No mar, na história, no patrimônio, na literatura e na identidade. Nós sentimos-nos muito honrados e privilegiados de cada vez que atravessamos o Atlântico e vimos visitar a nossa cidade irmã de Florianópolis, no grande estado de Santa Catarina, que é um estado irmão do arquipélago dos Açores. Temos uma cumplicidade histórica com 270 anos e sentimos-nos imensamente gratificados pela circunstância de podermos ter dado um contributo a partir de 1748 para o povoamento do sul do Brasil e, em especial, do estado de Santa Catarina, sendo hoje, como é, o estado com melhor qualidade de vida em todo o Brasil. É para nós um motivo de orgulho termos dado este contributo e de cada vez que vimos a Florianópolis trazendo este abraço fraterno de Ponta Delgada, sentimos-nos em casa, somos sempre muito bem recebidos e vimos com vontade de reforçar relações entre os Açores e Santa Catarina. Em 1748, 461 açorianos aportaram aqui na ilha de Santa Catarina. Então, e depois vários outros vieram em outras levas de imigração, principalmente migrando em todo o nosso litoral aqui, e justamente garantindo o desenvolvimento dessa cultura, a manutenção dessa cultura aqui no litoral. E isso permitiu uma miscigenação muito grande com outras culturas que vieram depois para Santa Catarina também ou anteriormente, né? Não, é impressionante, né? Eu ontem conversava com o presidente do governo autônomo de Açores, Vasco Cordeiro, e nós estávamos exatamente mostrando essas coincidências na cultura, no aspecto arquitetônico, nas festas, a festa do Espírito Santo. Nós damos até o sotaque. O sotaque de Açores não é igual ao de português de Portugal, e nós nos aproximamos deles. Eu acho que a vida voltada para o mar, a pesca, os esportes náuticos, olha, eu acho que temos que nos aproximar. O Vasco, presidente do governo, esteve aqui pela primeira vez e me fez um convite. Esse ano eu irei a Açores, né, retribuir essa visita, estabelecer essa relação que pode progredir para algo comercial, turístico. Eu acho que há todo um potencial de troca de informações e, quem sabe, crescermos ainda mais. É obviamente um marco. Não apenas a celebração desses 270 anos, mas sobretudo a forma intensa como isso é feito aqui em Santa Catarina. Eu penso que os catarinenses serão os mais habilitados para falarem da influência aqui no Estado e na construção do Estado, da influência açoriana. Mas eu gostaria de, respondendo à sua pergunta, apenas lhe dizer que é emocionante, não apenas enquanto açoriano, mas enquanto responsável político, ver a forma como aqui em Santa Catarina se estima, mais do que se estima, se acarinha esta identidade, esta história, no fundo, esta ligação afetiva. E uma das razões da minha visita aqui é exatamente a de reconfirmar, se isso for possível, através da política e do ponto de vista institucional, aquilo que o coração e o sentimento já fez há muito tempo, que é exatamente essa ligação.
a cultura açoriana traz uma magia diferenciada à cidade de Florianópolis. Ele traz um traço arquitetônico, uma gastronomia diferenciada e os costumes de um povo que nos colonizou, que nessa comemoração nós temos a oportunidade de poder disseminar ainda mais essa cultura. Eu já tive a oportunidade no ano de 2009, como presidente da Câmara, de receber um convite e visitar, né, 2 ilhas nos Açores. Me senti em Florianópolis, especialmente na Ilha Terceira, com aquela caracterização das ruas, muito parecida com as nossas ruas do centro da cidade, dos bairros. E é uma oportunidade de todos aqueles que se dedicam aos estudos da cultura açoriana, de conhecer um pouco mais, ter o intercâmbio cultural de maneira mais intensa. E mais do que isso, nós tratamos hoje na Prefeitura, com o governador dos Açores, com os presidentes de câmaras que lá estiveram, a possibilidade também de novas relações econômicas entre as empresas e setores como de tecnologia, que eles buscam conhecer mais essa caracterização de Florianópolis. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e até lá!